O velho ditado: trabalhar de uma forma mais inteligente e não de uma forma mais intensiva. Hoje eu quero abordar o assunto de produtividade pessoal e como isso influencia a administração da igreja. Sejam bem-vindos ao programa Acrescenta. Historicamente, pessoas por muitos anos trabalhavam muitas horas na semana. Isso foi até o ano 1914, o ano que Henry Ford ele decidiu fazer algo novo, algo bem radical. Ele decidiu dobrar o salário dos seus empregados e reduzir os seus turnos de até 8 horas. Ou seja, antes disso, o dia de trabalho foi muito mais longo e agora só foi um dia de trabalho de 8 horas. Que coisa maravilhosa, né? Por que Ford decidiu um dia fazer isso? Porque ele descobriu uma coisa: a produtividade dos seus empregados subiu quando eles tinham tempo para recuperar. Isso, na verdade, virou uma moda e depois tornou-se um padrão de procedimento no trabalho no mundo inteiro. Mas agora, nós estamos vivendo na idade de informação e um novo problema surgiu. Pessoas não conseguem trabalhar intelectualmente por 8 horas seguidas. Isto é impossível, trabalhar de uma forma intelectual por mais de 8 horas sem parar. Em um dia de trabalho de 8 horas, as pesquisas que existem indicam que os trabalhadores no escritório apenas gastam 3 horas trabalhando produtivamente. Então, vamos olhar como que essas pessoas gastam o seu tempo. Eles gastam em torno de 1 hora na mídia social. Talvez eu acho que essa estatística está pouco baixa, eu acho que é até mais. Eles gastam também mais de 2 horas, às vezes, no web browser, só procurando umas coisas, inclusive procurando novo trabalho na internet. Se nós estamos sendo honestos, nós não precisamos de mais informação, pois nós estamos vivendo da idade de informação. O que nós precisamos, em vez de informação, é limitar as fontes, ou seja, as vozes e o barulho que já existe em nossas vidas. Já tem muita informação e muita coisa querendo tirar a sua atenção. E, na verdade, é que nós precisamos descanso e também um retiro. A conectividade que existe hoje é constante. É constantemente alguém está querendo falar com você. Constantemente um novo vídeo está entrando no YouTube, no podcast, no Spotify. Que quero falar, pode seguir a gente na Acrescenta, no Spotify, no YouTube. Brincadeira, mas isso está sempre acontecendo e pode ser dito que nós faltamos em produtividade em tempo, porque nós não sabemos ainda como administrar o nosso tempo. A estatística diz assim: nós tocamos, em média, nosso celular 2.600 vezes no dia. Nós vamos abrir o celular em torno de 80 vezes em cada dia que nós vivemos e nós gastamos em torno de 5 a 6 horas, na média, as pessoas, 5 e 6 horas no nosso celular. Existe um termo em inglês, é chamado phubbing, né? É uma palavra bem esquisita. Mas o phubbing significa que uma pessoa, mesmo na conversa, mesmo às vezes está saindo para namorar alguém, mesmo que está numa reunião, está face a face a alguém, essa pessoa vai checando e vai olhando no seu celular mesmo numa conversa, imagina. E se você fazer isso, é o tempo para parar, né, e valorizar os relacionamentos que estão na sua frente. Os sinais de vício, né? Já tem muitos artigos escritos, inclusive pelo New York Times, e eu li um artigo que diz os sinais de vício. A primeira coisa é que quando você acordar de manhã, a primeira coisa que você faz é que você pega o seu celular e você verifique quem mandou mensagem, quem mandou e-mail, e você verifica os vídeos que estão ali. Segunda coisa é que você usa
quando você se sente entediada, você não tem nada a fazer, você está entediada, em vez de ler um livro, em vez de fazer uma coisa produtiva, você decide fazer que olha para o seu celular, porque é o entretenimento instantâneo, né? A terceira coisa é quando você começa a ficar nervoso porque você está fora e longe do seu celular. Eu já vi pessoas que já ficam bastante nervosos quando não estão com o seu celular. E a quarta coisa que já mostra um forte índice que tem um vício no seu celular é que você não consegue restringir, né, o seu uso. Por exemplo, a mídia social é uma coisa viciadora, não é uma coisa que é uma coisa que está aqui para ficar. Mas nós temos que olhar que a maneira que a mídia social existe é uma maneira que já pega e já tenta a escravizar o tempo do povo. Por exemplo, Instagram, eles entregam as curtidas não de uma forma cronológica, mas eles entregam tudo numa vez, às vezes, mais de 2, 3, 4 curtidas, mesmo que passe um tempo. Por quê? Porque as pesquisas mostram que isso leva, na verdade, uma dopamina, né? Que é um sentimento prazeroso. Quando você olha no seu celular e você vê, nossa, 10 pessoas curtiram meu foto, nossa, 100 pessoas se inscreveram no meu canal de YouTube, né? E você já fica com uma sensação, nossa, eu gosto bastante disso. E Instagram faz isso de propósito, porque eles sabem que mais que você gosta, o mais que você sente aquele prazer quando você está usando, o mais que você vai usando, né? O mais tempo que você vai gastando no seu celular. Então, uma coisa, eu não estou contra a mídia social e não estou contra a tecnologia. Eu gosto bastante da tecnologia. E se eu estou sendo honesto, eu me encaixo em algumas dessas coisas que eu preciso ser mais produtivo. Então, a pergunta é, como que nós vamos criar um ambiente de produtividade e também de criatividade? Né? Quando a gente está usando um meio tecnológico, geralmente a gente não está sendo criativo nem produtivo. E a maneira que a gente vai fazer isso é desenhar um tempo separado das distrações para poder melhor concentrar e cumprir as suas tarefas. Então, essas são algumas coisas que ajudem para formar bons hábitos. Primeira coisa, arrume a sua cama. O mais bobo que parece de manhã, né? O mais que você não gosta de arrumar a sua cama, esse é um hábito, na verdade, é um hábito central. Se você arruma a sua cama, você já inicia o seu dia dominando o seu dia e não sendo dominado por seu dia. Arrume a sua cama. Tenha um regime de exercício programado. Não deixe para a última hora, né? Sempre escolha um horário para você fazer os exercícios, porque você vai rendendo benefícios que não é só de perder peso, mas os benefícios psicológicos, os benefícios que vai trazendo luz e vida para sua mente, que vai renovando, na verdade, a sua mente. Terceira coisa, planeja os seus dias, semanas, meses e o ano até. Né? Muitas vezes a gente vive no hoje, né? Todo mundo está vivendo hoje mesmo, né? Mas nós temos que estar pronto e planejando aquilo que está por vir, né? A gente precisa estar olhando para frente e planejando e tendo alvo, tendo metas em mente para nós chegarmos a ter essas metas. E o planejamento do seu dia, semana, mês e ano é principal para isso acontecer. A quarta coisa seria a autodisciplina. Isso me lembra muito da Bíblia, quando negando a si mesmo, né? Negando a sua carne, negando aquele desejo que você tem para só assistir Netflix o dia inteiro, só para você comer muito que você não deve comer. Negando essas sensações e essas coisas que sempre vão querendo que você faça aquilo, isso é uma coisa como, assim, é um sofrimento, certo? Porque a gente quer fazer as coisas que nós queremos fazer, mas de outra forma também, isso vai aumentando a sua disciplina, e isso também vai rendendo benefícios para frente, porque as pesquisas mostram aqueles que conseguem a autodisciplina e conseguem negar
os pulsos e os desejos mesmo para fazer, são pessoas mais controladas, são pessoas mais equilibradas, são pessoas mais produtivas, inclusive, né? Então, o primeiro caminho de mudança hoje para você é isso: seja honesto a si mesmo. E olha só, isto é bem difícil, mas é preciso que você seja honesto a si mesmo. Pessoas podem mentir para você, mas a mentira que você mente a você mesmo é a coisa mais poderosa, porque é isso que deixa você incapaz de fazer qualquer mudança. Na Califórnia, por exemplo, a gente morava na Califórnia, eu e a minha esposa, e antes de nós virmos para o Brasil, nós morávamos lá e eu estive lá trabalhando na igreja. E naquela época eu trabalhava muito na igreja, nós éramos ministros, né, da nossa igreja, uma igreja boa lá na Califórnia, uns 300 membros. E também eu e a Tiffany foi para a faculdade, eu trabalhava 40 horas por semana. Também nós tivemos compromisso na igreja 3 vezes por semana, tivemos culto de oração, nós éramos os pastores dos jovens, nós tínhamos muito compromisso com os jovens, eu tinha que planejar, fazer as ministrações para os jovens durante a semana, e olha só, eu senti que eu não tinha mais tempo, eu senti que tudo estava indo para baixo, eu senti, nossa, a escola bíblica não me preparou para isso. Eu, na verdade, sendo bem sincero, eu fiquei no fundo do poço. Eu comecei a culpar todo o acontecimento que estava acontecendo na minha vida. Fazendo isso, eu não era mais o líder do meu próprio destino, mas eu era um participante de coisas ruins acontecendo. E existe uma forte diferença em você ser o líder do seu destino e ser controlado pelos acontecimentos acontecendo na sua vida. Até um dia que eu me erguei. A segunda coisa mais difícil é para você ergue-se. Ergue-se, não deve esperar para o outro erguer você. Ergue-se, decide isso, fazer isso agora mesmo. Todos nós temos apenas 24 horas no dia, todos estão atarefados e precisam de ajuda. E na verdade, nada vai mudar na minha vida nem na sua vida se você não tomar a decisão de mudar, e tomar a decisão de ser honesto, de mudar e de se erguer. Em João 5, o homem aleijado lá, doente, ele ficou na Betesda por muito tempo até Jesus passava e Jesus perguntava a ele: queres ficar são? É uma pergunta maravilhosa quando está vindo da boca de Jesus. E ele diz: ok, sim, mas o Senhor, e ele começou a fazer aquela explicação, mas ninguém me ajuda, ninguém me levanta. Quando o anjo começa a agitar as águas, eu não tenho um apoio de como entrar. A água, Senhor, eu não tenho isso, eu não sei o que fazer. E Jesus basicamente ignorou a resposta dele. Ele disse para ele, disse-lhe a Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Por quê? Tudo que aquele homem precisava não era a ajuda do homem, mas ele precisava a palavra e a ajuda de Deus. Deixa eu falar uma coisa, a voz de Jesus sussurrando no seu ouvido vale muito mais do que qualquer livro, qualquer pregação e qualquer sessão de terapia. Vale muito mais do que essa lição, o canal de YouTube. A voz de Deus não é para você seja derrotado, destruído e abalado, mas a voz de Deus é para você ergue-te, para você levanta, toma o seu leito e anda. Não espere para algo vir de nada, uma catalisador, né, para trazer uma mudança quando Jesus está falando na sua vida. Olha, você está bem? Não. Ergue-te. Começa a colocar um passo em frente do outro, mesmo sendo difícil que é. Mesmo que não faz sentido às vezes. A voz dele importa mais, porque é aquela voz que quer o melhor para sua vida. Então, a segunda parte dessa lição, não sei se eu vou fazer em 2 podcasts ou um só, né? A mudança pessoal para gerar uma produtividade na sua vida e também no seu ministério para a igreja. Eu cheguei a um momento na Califórnia que as coisas externas não podiam mudar. Primeiro, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso de comer, eu gosto de comer, eu preciso prover para minha família. E também a segunda coisa, eu não queria abandonar a igreja. Eu amo a Deus. E a igreja, eu preciso fazer o meu melhor para a igreja. Então eu tomei a decisão.
eu preciso melhorar, eu preciso me estruturar melhor para que o nosso programa, o meu trabalho, tanto na casa quanto na igreja, podem ser saudável e podem render frutos para frente. Eu posso me mudar e eu posso deixar um legado para esta igreja e para o meu ministério. Eu quero dizer isso para você, não se fique no fundo do poço mais. Ergue-te, levanta, porque a palavra de Deus está chamando você. Nada, e deixa eu falar uma coisa, nada no nosso mundo mudou. As contas chegaram, as tarefas da igreja estavam lá, eu tinha que trabalhar, parece que não tinha tempo, mas sabe uma coisa, eu tomei a decisão de ser produtivo, eu tomei a decisão de fazer exercício, eu tomei a decisão de não cair nessas armadilhas que tomam o nosso tempo, que é entretenimento, que é Netflix, que é essas coisas. E eu tomei essa decisão dizendo, olha, eu só tenho apenas essas horas, então eu vou administrar o meu tempo e estrutura, eu vou planejando as minhas mensagens para frente, eu não vou atrasando nas coisas, eu já vou fazer aquilo que eu consigo fazer e eu vou cortando e eu vou deixando espaço em que eu posso ser produtivo. E quando nós começamos a fazer isso, quando eu comecei, inclusive eu perdi muito peso nessa época, o segundo ano que a gente estava trabalhando na igreja, aí a gente sentiu aquele sofrimento, aquele desespero no início, mas o segundo ano que eu decidi fazer isso, nós crescemos, o nosso grupo de jovens cresceu, nós vimos mais pessoas batizadas que o ano passado, nós vimos mais jovens entrando na nossa igreja do que o ano passado. Então, o que a gente precisa fazer é nós estruturar melhor e dizer, eu posso fazer isto, eu posso fazer. E eu tenho plena certeza que também você pode fazer aquilo que o Senhor chamou você a fazer. Administrar a igreja. A nossa produtividade precisa de uma administração pessoal e também da igreja. Às vezes, na igreja, pessoalmente, eu tenho coisas que eu gosto de pregar. Eu gosto de pregar sobre os profetas, eu gosto da geografia bíblica, eu gosto da história bíblica, eu gosto de algumas coisas em hebraico. Aí eu fico assim, nessa linha de coisas que eu gosto, né? E a gente, se nós somos ministros da verdade, nós podemos ficar na nossa praça e a gente gosta de pregar aquelas mensagens que são aquelas mensagens que a gente mais gosta. Mas olha só, se a gente não administra nosso tempo na igreja, nossas mensagens, ensinamentos, essas coisas, nós vamos deixar a igreja com alimento insustentável, o alimento que não é completa, uma coisa que não traz benefício para a igreja. Nós precisamos reconhecer, tem o reconhecimento daquilo que a igreja precisa e não daquilo que eu quero fazer. Aquilo que a igreja precisa é uma dieta saudável de pregação e ensinamento da palavra de Deus. E se a gente só fazer aquilo que nós queremos fazer, as mensagens, ensinamentos que eu quero fazer, a igreja vai ficar perdendo assuntos que são vitais para as vidas deles. Então, segunda coisa, faça um plano para o ano, faça um plano para o mês e também para a semana. Com o ano, já faça plano assim, vamos fazer abordando nesse mês, no ano que vem, o culto de ensinamento vai ser, por exemplo, carne contra o espírito. O próximo mês nós vamos fazer estudo só sobre oração e o tabernáculo. A terceira mês nós vamos fazer estudo bíblico, todos os cultos de estudos, sobre a Sermão da Monte, sobre santidade. Isso vai já ajudar você a ficar preparado por cada semana de cada mês para um ano. Claro, a gente deve seguir o Espírito Santo. Sim, nós devemos seguir o Espírito Santo. Mas nós, de uma forma geral, de uma forma plena, nós podemos já programar o ano para garantir que a nossa igreja está recebendo o alimento preciso e necessário para aquele ano e que eles não vão ficar deficientes por causa disso. Nós devemos seguir o Espírito Santo na preparação, não somente na mensagem. Eu quero dizer para você, se você acha, eu não vou preparar a mensagem porque vou ser usado pelo Espírito Santo, ótimo, você vai ser usado pelo Espírito Santo, mas sabe, o Deus que abençoa, que unge a sua mensagem no momento que você vai pregando, é o mesmo Deus que unge você, quando você tem a caneta e você vai estudando e você vai preparando, que você vai abordando o assunto, que você vai planejando o seu ano. Não se pense que Deus só
Aí ele liga a chuveira de bênção quando você começa a pregar e desliga quando você acaba de pregar. Não, planeja. Planeja. Deus deu para você um cérebro, Ele deu para você um planejamento, Ele deu para você todos os materiais para você fazer isso, e a gente deve seguir uns passos para chegar ao fim do resultado. Nós precisamos também organizar as nossas mensagens, pregações, ensinamentos de uma maneira lógica, de uma maneira didática também. Por exemplo, eu comecei esse podcast falando do Henry Ford, comecei com uma breve história, uma coisa sobre a produtividade pessoal e sobre o trabalhar, né? E com isso eu já trouxe, depois da história que eu contei, eu trouxe umas estatísticas também que vão comprovando o ponto que eu estou dizendo que eu estou querendo dizer, que é a nossa produtividade é prejudicada com a falta de atenção, a falta de concentração também. E depois da história estatística, nós chegamos para o ponto em dizer essas são as etapas, esses são os passos para você ser mais sucedido, né? Se nós seguimos esse padrão de história, estatística e passos nas nossas mensagens, nós vamos treinando o povo para acompanhar as nossas mensagens e pregações, em vez de ser pegados de surpresa. Por exemplo, se todo mundo que está na sua igreja, todo mundo que prega já com um esboço geral o povo, independentemente de quem está pregando, já vai poder seguir o pregador. Por quê? Ele já está acostumado, ele já tem a condição de seguir o pregador, porque o pregador não vai de Gênesis a Apocalipse, mas ele vai com uma linha, ele vai contar uma história que é relevante para aquela mensagem que ele está pregando, ele vai mostrar estatisticamente, ele vai mostrar por que isso está acontecendo, e ele vai também mostrar, então, esses são os passos para a gente melhorar, esses são os passos para nós tomarmos uma atitude diferente, esses são os passos de arrependimento. Enfim, né? Quando a gente fazer isso, a nossa igreja vai ficando mais saudável. A administração da igreja, se a gente não planejar, se a gente não pensar e fazer os planos para o ano, nada vai mudar. Existe um termo em inglês que a gente chama sacrifique assim, o um para a multidão. Isso é para dizer, por exemplo, na sua igreja, no seu ministério, se existe uma pessoa, por exemplo, que é sobre as crianças, que não está fazendo um bom trabalho, ele não esforça, você tenta melhorar ele, você tenta investir nele, discipular mas essa pessoa não tomou a decisão de melhorar e essa pessoa está lidando um grupo de crianças do EBD, a Escola Bíblica Dominical. Às vezes, nós, como os líderes, nós devemos tomar a decisão de sacrificar ela para os muitos. Não é que a gente está sendo grosseiro e ruim e malvado, mas aquelas multidão de crianças, eles valem mais. O ministério, os jovens, eles valem mais. A gente deve checar o nosso ego. Não é a minha igreja, não é a minha posição, mas nós precisamos cada vez melhorar na presença de Deus. Então, nós devemos também dizer, nós na igreja, em reuniões na igreja e também no distrito, em qualquer coisa, que o ego e o orgulho não podem entrar. Porque eu já vi pessoas tentando melhorar o assunto, tentando melhorar algo, e eles não podem melhorar. Por quê? Eu acho que talvez poderia ser melhor isso. E a pessoa já começa, mas como é que você vai falar isso? Você acha que estou errado, eu tentei, eu estou fazendo isso desde o início, sabe? E a pessoa já começa a responder de uma maneira exagerada, porque a pessoa já entrou com ego e orgulho. O trabalho de Deus exige uma humildade, exige uma seriedade, que talvez eu chegue ao momento, e eu espero que os meus pastores, eu tenho pessoas na minha vida que já me corrigiram, olha, você está fazendo errado isso, eu vi isso acontecendo. E sabe, não é uma coisa que a gente gosta de ouvir, mas é uma coisa que nós devemos ouvir. Então o negócio não é o nosso, mas o negócio de administrar a igreja é do Senhor. Uma outra coisa que eu tenho visto é que existe muita confusão quando nós entramos a trabalhar para a igreja, porque a gente pensa, estamos trabalhando para Deus e vai dar tudo certo. Não, nós estamos trabalhando sim para Deus, mas é o homem que atrapalha as coisas.
E se a gente não escrever, se a gente não planejar para fazer uma descrição de trabalho, uma lista de responsabilidade, com quem que é o seu relator, com quais são as suas responsabilidades, quais são os prazos, o propósito deste ministério, para esta pessoa entrar nessa posição, nós devemos listar as coisas bem definidas com a assinatura do pastor, com a pessoa que vai herdar o ministério e também com o terceiro. Para quê? Para que isso? Por quê? No final, não vai ter um mau entendimento. Por exemplo, o objetivo para aquele ministro e aquele ministério da pessoa na igreja é que a gente, através essas metas, através das responsabilidades, o propósito daquela posição, nós podemos fazer uma análise sobre o desempenho daquela pessoa. Também a gente deve colocar bem claro, uma pessoa que herde uma posição, uma pessoa que quer ser líder, essa pessoa deve ser fiel em casa primeiro. Essa pessoa não pode lidar um ministério na igreja se não é fiel na casa, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa absurda, uma coisa que a gente deve já saber. Essa pessoa tem que ser fiel à casa de Deus. Essa pessoa tem que ser fiel em dar os seus dízimos e ofertas. Tem que viver uma vida justa, uma vida de misericórdia, uma vida que mostra o amor de Deus. Essa pessoa deve ser comprometida à doutrina apostólica. Essa pessoa deve seguir os estatutos da nossa igreja. Ele deve ter um compromisso de crescimento pessoal e também, muito importante, uma lealdade à igreja e ao pastor. Uma coisa que eu fico revoltado, que eu acho também que o Senhor fica revoltado, é quando que as pessoas semeiam contendas e falam mal dos seus pastores, falam mal dos seus líderes. Olha, o Davi tinha o pior líder de todos os tempos em Saul. Ele era o rei, Davi era ungido rei, mas o rei que ficou lá estava com preocupação que Davi ia golpear ele, que tirar ele. O Saul lançava lança na direção de Davi, tentava matar Davi. E Davi talvez seja a única pessoa na história que, quando a lança é jogada na direção dele, que ele pega a lança, ele não joga de volta. Geralmente, quando a lança é jogada a você, você pega e você joga de volta para a pessoa que jogou. Meu Deus, se você está tentando me matar, eu vou te matar primeiro, então. Ele não fez isso porque Davi fez assim: não, eu não vou tocar o ungido do Senhor. Mesmo que ele esteja errado, não é eu que vou ter que dar conta para ele um dia. É ele que vai ter que dar conta. E uma coisa que me revolta é quando eu ouço uma falta de lealdade à casa de Deus e também para o pastor. Músicos que, por exemplo, eles vão comprometer: sim, eu vou estar na igreja, sim, eu vou tocar, tá tudo bem, ótimo, vou estar lá. Mas de repente o outro liga, o outro oferece mais dinheiro e aí a pessoa some. Isso não pode acontecer. Essa pessoa também, se entra como líder, se você é o líder, você deve se comprometer a lealdade à casa do Senhor e também para o pastor. Também deve participar nas atividades da igreja, deve participar em oração, deve ser um líder nessas coisas, né? É difícil ser líder. Eu lembro quando a gente estava trabalhando 40 horas por semana e lidando na igreja lá, às vezes eu não queria chegar para o culto de oração. Eu estava muito cansado, trabalhava o dia inteiro, eu só queria ir para casa. Meu Deus, eu estava com muito cansaço, essas coisas, mas eu não podia. Por quê? Eu era o líder da igreja. Se eu não aguento, eu preciso entregar essa posição, né? Então, a gente tem que ter uma descrição de trabalho para que não houvesse um mau entendimento. É sempre fácil empregar alguém. É sempre fácil. Você quer trabalhar comigo? Beleza, vamos trabalhar comigo. Ótimo, vamos lá. Mas se você não descreve bem os propósitos, as metas, responsabilidade, o prazo que ele vai estar na posição, isso gera e cria um ambiente de insegurança, isso cria um mal-estar na igreja. E a gente deve zelar disso e dizer: olha, eu vou planejar para frente para proteger a obra do Senhor. A segunda coisa, nós devemos ter plano anual por cada ministério na nossa igreja, cada coisa com metas do ano, calendário do ano e tudo isso. Por exemplo, a gente deve ter uma reunião com todos os líderes do departamento, dos ministérios da igreja, dizendo: olha, quais são as suas metas? Quanto você tem na caixa? Quanto você vai ter na caixa no final do ano? Como que você vai cumprir as suas metas? Quantas crianças estão indo para a escola bíblica dominical? Qual é a visão de você
para aumentar esse número, né? Qual é a visão do pastor de jovens? Quais são as atividades que você vai fazer? Não apenas na igreja, mas também fora da igreja. Você vai fazendo visitas, você vai criando um grupo familiar de jovens. Quais são os planos? E todos os departamentos devem apresentar os seus planos com datas e também os seus acessórios, né? No mesmo tempo, na mesma reunião. Por quê? Porque cada departamento da igreja já quer as mesmas datas, já quer usar as mesmas pessoas e essas coisas aí. Então, mas nós devemos colocar metas também e direção em cada departamento. Se o líder do departamento está sem luz, não sei o que estou fazendo, você como líder, você como pastor deve orientar essa pessoa. Não, é assim, assim, assim que você precisa fazer. E assim, com sua descrição de trabalho, você está nessa posição por um ano. E se você desempenhar bem, a gente pode analisar e você pode voltar para cá. Mas se não, a gente vai olhar para o outro, né? E você vai ter que sair da posição. Então, por quê? A obra de Deus merece isso, merece uma administração. Também, nós precisamos ter reuniões produtivas. Uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum é quando eu chego para uma reunião, seja que for, seja que for uma coisa nacional ou da igreja mesmo, e eu chego para lá e o líder não tem plano, não tem pauta. E todo mundo está falando ao mesmo tempo e a gente vai rodeando o assunto sem chegar ao final do assunto, ou seja, a resposta, o plano do assunto. Eu não gosto disso. E sabe, você é o líder, você é a tampa da sua igreja. Ninguém vai subir em cima de você na questão de organização. É nós que precisamos subir e aumentar a nossa capacitação e nossa habilidade para serem melhores, né? E uma pessoa profissional, nós não vamos poder atingir as pessoas profissionais para ajudarem na nossa igreja se nós não conseguimos saber como lidar uma reunião de propósito. Nós temos que ter, por exemplo, um ordem de falar com propósito, oração guiado. No início, ore com todo mundo, peça que Deus guia, te dá sabedoria, peça que Ele esteja presente em todos os departamentos. E também, depois de oração, a gente deve celebrar o sucesso daquilo que está acontecendo na igreja, daquilo que está acontecendo nos departamentos da igreja também, os batismos, estatísticas, quantas pessoas estavam no culto deste mês, em vez do mês passado, nós aumentamos, nós diminuímos, nós ficamos no mesmo. Com essas estatísticas, nós podemos aprimorar e melhorar, né? Se a gente não faz contagem, se a gente não faz estatística, como é que a gente vai melhorar então? E a gente vai falando também o que deu certo no mês passado, o que está dando certo nos departamentos. E a coisa mais difícil, o que está dando errado. E isso é mais difícil. Também o líder vai ter que estar presente para dizer, peraí a discussão, peraí, porque às vezes a pessoa, nesse momento, é quando todo mundo quer falar. Tá errado isso, tá errado aquilo, eu não gosto daquilo que está acontecendo. Tá bom, mas qual é o plano, qual é o resultado, qual é o remédio dessa coisa que está dando errado? Cada coisa que dá errado, a gente deve sair da reunião com solução depois. A quarta coisa é o pastor, líder daquela reunião, se você for do departamento, você deve terminar com 5 a 10 minutos, uma palestra, um treinamento, leia livros de liderança, de administração e faz uma palestra sobre administração, sobre melhoramento, produtividade pessoal da pessoa e produtividade daquela pessoa, né? E a quinta coisa, você termina com perguntas e as dúvidas das pessoas que estão ali na reunião e ouça as pessoas, né? Não é que a gente só fala e manda e as pessoas fazem, mas nós temos que ouvir os conselhos das pessoas que estamos lidando, porque uma pessoa se compromete a ser discipulado. Então, você é o mentor e você está fazendo a mentoria para alguém. Essa pessoa está submetendo o seu tempo, está submetendo os seus recursos, sua vontade, essas coisas para você como líder. Então a gente deve dar os ouvidos para ele e nós devemos criar uma atmosfera em que nós podemos fazer uma mudança e administrar a igreja de uma forma digna que Deus está querendo, porque se a estrutura da igreja melhorar, se a administração da igreja melhorar, eu não tenho dúvida que a igreja vai
crescer, mas coloque metas, coloque estatísticas, coloque descrição de trabalho, coloque o plano para um ano detalhado, cada mês, daquilo que os assuntos que você vai abordando, e veja aquilo que Deus vai fazer na sua igreja. Então, deixe o seu comentário, compartilhar se você quiser, deixar uma mensagem, manda mensagem para a gente também com ideias sobre esse podcast, sobre esse YouTube, e compartilhe com seus amigos, tá? Estamos querendo melhorar esses assuntos e chegar para coisas bem pertinentes, bem importantes para nós. Então, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e até a próxima.